O verdadeiro problema aqui em Angola é o tal tanque, o tal grande filtro, que não é limpo por anos e anos e anos, e como não é limpo, deixa de filtrar, ou seja, todas as impurezas que lá se produzem ou que entram também saem, e é isso que leva à degradação do nosso parque automóvel, uma situação que é perfeitamente evitável. E a custos muito mais reduzidos. As pessoas podem se perguntar um pouco como é que eu vim aqui parar, né? Como é que acabamos por adquirir tantos conhecimentos na parte do combustível. E isso leva a ter que contar um bocadito a história da minha vida, não é? Eu nasci em Angola, em Luanda, fui para Portugal, quando ainda estava na escola primária, acabei por crescer em Portugal, ter feito os meus estudos lá, o curso de Engenharia Eletrotécnica. Eu sempre trabalhei em áreas que estavam relacionadas, quase sempre, relacionadas com equipamentos elétricos, ou seja, depois de acabar o curso fui trabalhar para a Somoluz, na parte de direção de obras, que é uma empresa que inclusive também agora está cá em Angola. Passei pela Legrand, pela Schneider Electric. Quando estava na MGE, tive a oportunidade de voltar através da Barwood. Na altura havia essa política de retorno. Estive na Barwood há alguns anos e acabei por ir para a Pumangol, pouco depois da Pumangol ter aberto aquele primeiro posto de abastecimento no quilómetro 30, em Viana. Foi sobretudo aqui em Angola que eu acabei por estar muito ligado aos combustíveis. Isto por causa da Barlow. Na Barlow eu vim para a área dos Power Systems, ou seja, tinha a responsabilidade de geradores em sincronismo. Uma das grandes preocupações que nós tínhamos era a questão da qualidade do combustível, porque isso representava muitos problemas para o cliente. Foi uma das principais situações que me levou a introduzir-me muito nos combustíveis. Também foi por causa disso que eu acabei por ir para a Pumangol. Pumangol foi um conhecimento que veio através da Barlow. E então aí acabei por entrar ainda mais no mundo dos combustíveis. Não é? Na Pumangol, esta situação aparecia com muita frequência. Clientes a queixarem-se que o gasóleo não estava bom. E a questão era sempre a mesma. A Pumangol tinha entregue 20, 30 carros naquele dia, porque só aquele cliente é que não estava bom. E a conclusão era sempre a mesma. O problema era no cliente. Era ele que tinha realmente os tanques sujos e que levava, às vezes, num só fornecimento, a haver 2, 3, 4 carros que tinham falhas, problemas nos injetores, não chegavam a andar 500 metros e já estavam com problemas. Quando fui para a Barlow, passando pouco tempo depois, aconteceu um episódio que levou a que nós tivéssemos mais tarde montado esta empresa. Houve um cliente que estava com um problema de 30, 40 mil litros de gasóleo com água, com muita água. E em conversa, realmente, eu percebi-me que eles estavam a chamar aqueles caminhões que chupam os esgotos, não é? Houve aí... começou a questão, olha, que se calhar esses indivíduos pegam nisto aqui e deitam tudo aí numa valeta. É um desastre ambiental. Eles tiveram isso em consideração, também não queriam que isso acontecesse. E então esperaram que eu mandasse vir um equipamento dos Estados Unidos, que eu já tinha visto quando estava na Barlow, trouxesse, fizesse a recolha daquele gasóleo e fizesse a descontaminação desse combustível. Ou seja, esse combustível que podia ter ido para a natureza foi todo aproveitado, usou-se em geradores, em automóveis e sem qualquer tipo de problema. Foi isso que deu início, no fundo, à Engertec e a começarmos a trabalhar com esta questão de descontaminação de combustível e limpezas de tanques de combustível. Porque o mesmo equipamento também era muito usado para a limpeza. O facto de termos começado por aí levou a que fôssemos ganhando alguns trabalhos e com isso fomos também melhorando o nosso processo.
Inicialmente nós não entrávamos no tanque, fazíamos por recirculação do gasóleo, mas depois começamos a ver que isso demorava muito tempo e não era eficaz, ou seja, além de demorar muito tempo, não ficava perfeitamente limpo. Já tínhamos o equipamento todo para poder entrar no tanque, mas também havia aqui a questão da formação do pessoal, se iria fazer as coisas de forma correta ou não, e pronto, demorou o seu tempo, mas começamos a fazer da forma correta, formação das pessoas que é para poderem entrar em espaços confinados, todo esse processo, não é? E começamos a fazer, a entrar no tanque e limpá-lo completamente, ou seja, eu depois posso-vos mostrar fotografias aqui em como vão ver qual é a diferença do tanque sujo para o tanque limpo, porque temos algumas fotografias tiradas, todos eles ficam perfeitamente limpos, todos os que a gente entra, os que são por recirculação, porque ainda agora acontece haver algumas situações em que temos que utilizar o método de recirculação, não há entrada de homem, não há como podermos visualizar o tanque por dentro. Temos aí uma média de limpeza de tanques que acaba por ser mais ou menos um tanque por dia. Então temos vindo sempre a alterar, ou seja, um dos objetivos é sempre a melhoria contínua e a melhoria contínua também dos métodos. Para quê? Para tornar mais seguro, mais produtivo, menor esforço, mais rápido também. Temos que procurar sempre melhorar em alguma coisa e há sempre alguma coisa que se pode melhorar. É questão de a gente olhar bem para o trabalho que temos e há sempre coisas para se melhorar. Um equipamento novo que pode ajudar em muita coisa, há sempre. E nós temos ainda uma lista de coisas que ainda queremos melhorar nesse aspecto. É no fundo dessa forma que nós começamos a efetuar muitas limpezas. É dessa forma que muitas das coisas que nós pensávamos que iriam ocorrer de uma maneira acabaram por ser outra. Uma coisa é aquilo que eu digo achismo. Eu acho que aquilo, mas depois na prática quase nunca se verifica aquilo que nós tínhamos pensado que era. E quando vamos mais a fundo, aquelas coisas que toda a gente diz e que temos como verdades absolutas, afinal não são verdade coisa nenhuma. Não tem nada a ver com a realidade. É muito comum a gente ouvir dizer que o gasóleo em Angola é de má qualidade. Depois de se investigar bem a situação, de ter visto bem o que é que acontecia e o porquê, eu chego à conclusão do contrário. Não, o gasóleo é bom. O que não é bom é o facto de não se fazer uma manutenção periódica dos tanques. Se você não mudar o filtro do gasóleo, esse filtro vai ficar colmatado, vai sujar e acaba por começar a deixar passar as impurezas. Uma pessoa vai dizer que o filtro é mau? Não. Ele está a ser mal usado. E aqui o gasóleo, no fundo, também funciona um bocadito assim. O gasóleo não é mau. Ele tem uma vantagem sobre o gasóleo de muitos outros países do mundo, que é puro. É um produto que é só gasóleo, não tem biodiesel. Por outro lado, o enxofre que tem, que muita gente fala do enxofre já foi um problema. O enxofre não é assim tão alto quanto isso, e além do mais, os nossos lubrificantes, o que se gasta muito, por exemplo, o 15W40 CI4, o CI4 já tem um nível, quer dizer, ainda tem, melhor dizendo, um nível de TBNs que está perfeitamente adequado ao nível de enxofre que tem o gasóleo. Portanto, neutraliza. Não é daí que venha um grande problema. Mas eu já vi muito carro degradado, já vi muito carro com problema em que ficou parado, inclusive comigo aconteceu isso, com problema de injetores e bomba injetora. Nunca vi um carro que o motor tivesse corroído.
Ou seja, que esse é que seria o problema do enxofre. O enxofre vai originar ácidos e esses ácidos vão provocar a corrosão, neste caso, dentro dos pistões. Não sei se isso não ocorreu já, mas eu nunca vi. Nunca vi ninguém num estaleiro a dizer: olha, aquele carro ali está parado porque o motor, o bloco ficou corroído por causa do enxofre. Nunca me aconteceu isso. Portanto, é um problema, é um falso problema. Acaba por ser um falso problema. Agora queria falar um pouco sobre a filtragem. O que é a filtragem? A filtragem, basicamente, é uma forma da gente fazer uma discriminação daquilo que nos interessa para aquilo que não nos interessa. Ou seja, exemplo do gasóleo. Queremos que o gasóleo passe, não queremos que as impurezas passem, porque essas impurezas e água vão ser perniciosas para o nosso motor, não é? Para a utilização. Então, dessa forma, utilizamos formas de filtrar o gasóleo. Tudo aquilo que faça essa discriminação acaba por ser uma filtragem. Acabamos por ter aqui vários métodos de filtragem, entre os quais temos o próprio tanque de gasóleo. O tanque de gasóleo poderemos considerar como um grande filtro, um filtro de muito grande capacidade. Ou seja, duas substâncias diferentes, com densidades diferentes, que acabam por se separar naturalmente. Ou seja, o gasóleo que tem uma densidade mais baixa tem tendência para ir para cima, a água e as impurezas que têm uma densidade mais alta têm tendência a descer. Se nós pusermos num tanque, num recipiente, água com gasóleo, ao fim de 2, 3 dias, o que é que vamos notar? Que a água baixou, foi para o fundo, o gasóleo veio para cima. Portanto, quais as vantagens de nós efetuarmos essa discriminação, essa filtragem? Menos desgaste, e havendo menos desgaste, temos menores custos de manutenção, mais rendimento do motor e mais fiabilidade, sobretudo essas 4 coisas. Menos desgaste, menos custos, mais rendimento, mais fiabilidade. De onde vêm esses contaminantes? Vêm da degradação dos componentes do motor, dos processos usados durante a fabricação do motor e de fontes externas, como é o ar, acaba por trazer muitas impurezas, o combustível, que também as traz, e o próprio óleo, que arrasta também muitas dessas partículas que são do desgaste do próprio motor. Por isso, os filtros de óleo são necessários no motor, que é para retirar aqueles contaminantes que foram produzidos no próprio motor. Destes contaminantes, os mais perigosos são aqueles que provêm das fontes externas. Portanto, são muitas vezes aqueles que aparecem em mais quantidade. A diferença no formato de cada um dos filtros tem a ver com os tipos e as quantidades de contaminantes que eles têm de combater. Por exemplo, os filtros A estão encarregues de impedir o pó, a areia e a sujidade de entrar no sistema. Os filtros de óleo têm de lidar com poeira, óleo oxidado e metais vindos da degradação de componentes do motor. Já os filtros de combustível têm um trabalho mais complicado, pois não têm só de reter poeiras e areias contidas, mas também estão encarregados de proteger os sistemas de injeção altamente sensíveis que são usados hoje em dia, da água e de lamas. Para os filtros desempenharem corretamente as suas funções e conseguirem dar ao motor ar, óleo e combustível nas condições que ele precisa, um meio filtrante é crucial. É o componente mais importante num filtro e tudo o resto é construído à volta dele. Por isso, é imperativo que não se escolha o filtro apenas porque ele encaixa na sua máquina. É essencial garantir que o filtro que ele selecionou vai de encontro aos requisitos do seu motor. Caso contrário, pode estar a comprometer na performance ou proteção. Gostaria agora que vocês também vissem alguns conceitos sobre os filtros. Ou seja, há 3 coisas a ter em conta num filtro. A resistência à passagem. Portanto, é a resistência que o filtro oferece à passagem do combustível, não é?
Isso é uma característica do filtro. A eficiência é a taxa de contaminantes que um determinado filtro consegue reter. E isto é uma característica que normalmente as pessoas não têm muito em consideração. Ou seja, os filtros nunca têm uma eficiência 100%. Hão de ter uma eficiência de 90, 90 e tal. Portanto, essa é uma característica a ter em conta. O que é que significa esta eficiência? Imaginemos que ela tem uma eficiência de 99%. Quer dizer que 1% das partículas poderá passar. Ou seja, imaginemos que ele é 10 micros e tem uma eficiência de 99%. Quer dizer que 99% das partículas superiores a 10 micros ficam. 1% pode passar. Portanto, além da resistência à passagem e da eficiência, temos também a capacidade. E essa é outra característica a ter muita atenção. O que é a capacidade? É a quantidade total de partículas que o filtro consegue reter. Ou seja, um filtro pode ter uma boa eficiência, mas pode não ter muita capacidade. E muitas vezes até é isso que acontece. Filtros com uma grande eficiência não têm assim grande capacidade de retenção de partículas. Isto porquê? A partir do momento em que nós aumentamos a quantidade de partículas, o filtro pode não conseguir armazenar essas partículas. Isto é um bocadito como se tivermos um carro de turismo, não é? O carro de turismo tem uma bagageira que tem uma determinada capacidade, 1 metro cúbico, por exemplo. Nós não podemos chegar lá e descarregar um caminhão de areia de 10 metros cúbicos, porque a capacidade dele é só 1 metro cúbico. Não é? Eu estou a dizer isto porque, na realidade, muita gente com os filtros comporta-se dessa forma. Ou seja, tem um filtro que tem uma capacidade de 1 metro cúbico, neste caso não é 1 metro cúbico, será uns gramas, não é? Mas pronto, tem um filtro com uma determinada capacidade, que geralmente são 50 gramas ou até menos. Filtros muito grandes poderá ser aí de 100, 200 gramas, mas depois metem-lhe quilos de impurezas. Quilos, que é aquilo que normalmente o tanque tem. Ou seja, um tanque, quando se diz que se comporta como um filtro, é porque ele também tem essa grande vantagem. Pode não ter muita eficiência, mas tem uma enorme capacidade de retenção de impureza. É fácil tirar-se 50, 100, até já tiramos 500 litros de lamas. Ou seja, quer dizer que aquele tanque específico conseguiu reter 500 litros de lama. Não há filtro nenhum que tenha essa capacidade de retenção. Por isso, nós muitas vezes falamos do tanque como se fosse um grande filtro. Claro, esse grande filtro também precisa de ser limpo, precisa da sua manutenção. Como todos os outros filtros. Os outros filtros também precisam, ou seja, chega-se lá, tira-se o filtro, põe-se outro novo. No caso do tanque, não precisa de pôr outro novo, basta limpá-lo.